Olá pessoal, tudo bem? Sou o Carlos Eduardo Soares de Margarida, proprietário da empresa Brumed, uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Resolvi gravar esse vídeo para a gente acabar com as divergências que existem em relação ao risco biológico, né? São os enquadramentos para aposentadoria e para insalubridade, tá ok? Então eu fiz um resumo das normas, de tudo que a gente deve pensar antes da gente fazer uma conclusão do nosso laudo de insalubridade ou do nosso laudo do LTCAT para fins de aposentadoria especial, tá bom? Então, quando nós começarmos a falar de insalubridade ou aposentadoria especial, referente a risco biológico, tá? Então, nós temos que tentar separar, né, essas duas situações. O enquadramento para a gente segue vamos dizer assim, nós vamos seguir alguns critérios, e o enquadramento para o LTCAT nós vamos seguir outros critérios, tá bom, pessoal? Então nós temos que saber para que nós estamos elaborando o documento. Quem solicitou esse documento, ele está querendo usar para que fins, para que benefício que ele está querendo utilizar, tá bom? Então, quando nós falarmos do LTCAT, nós vamos começar pelo LTCAT, que vamos dizer assim, é um pouco mais complexo e depois vai ficar mais fácil para entender a questão da insalubridade. O LTCAT é legislação previdenciária. Então, se nós pegarmos o último manual, tá, do INSS, da Previdência Social, né, nós vamos ter que avaliar então o risco biológico a partir de 2004, que está aqui na tela. Nós vamos ver que nós temos uma instrução normativa de 99 de 2003. E aí que começa o problema. Poucas pessoas conhecem sobre essa instrução normativa. Então, vamos esclarecer que o pessoal utilizava o decreto anterior de 99, tá bom? Então, nós temos que se reportar para essa instrução normativa. Quando nós vamos para essa instrução normativa 99 de 2003, quem fez a composição, né, no manual da Previdência Social, tá, pessoal? Não podemos esquecer. Então, essa instrução normativa, ela está lá no manual referente ao risco biológico, que é o que nós temos que seguir a legislação vigente. Uma das legislações que fundamentou ela é o decreto 4882 de 2003. Aí que começa a ter toda essa mudança e esse embaralho aí que cada um acaba dando enquadramento ou não dando enquadramento, tá bom? Então temos que ir no decreto 4882 de 2003. Nesse decreto, ele alterou o decreto no artigo 2, seguindo lá nesse decreto, vocês vão verificar que ele alterou o item 3.0.1, que é o mesmo lá da Previdência. E ele passou a reconhecer micro-organismos e parasitas infecto-contagioso. Essa foi a alteração. Então, a alteração que existia anteriormente era parasitas infecciosos, pelo decreto de 99. Em 2003, então entrou o decreto 4882 de 2003, tirou o infeccioso e passou a ser infecto-contagioso. Tá bom? Agora nós vamos explicar o que é cada um dessas palavras, né? Vamos tentar esclarecer para vocês como é que funciona o enquadramento, o que significa uma, o que significa a outra palavra. Então, passou a vigorar o infecto-contagioso. Então, temos que esquecer o infeccioso. A partir desse momento, então, nós vamos lá no Manual da Aposentadoria Especial do próprio INSS, nós temos a última alteração lá em 2018, puxamos aqui, tá? Essa última alteração. Lá no item 3, agente biológico, vocês vão encontrar nesse manual, nós temos então que observar quais foram as definições desses termos que o próprio INSS ele reconheceu, tá bom? Então, vamos procurar essas definições da palavra. Infecto-contagioso, que causa infecção e se dissemina por contágio. Então, temos duas palavras. Infecção. O que é infecção? Penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo da pessoa, tá? Então, ele causou uma infecção. Ele entrou no organismo da pessoa e ele se multiplicou, esse agente. Que se dissemina, né? Ou seja, ele vai ocasionar doença através do contágio. Pessoal, essa palavra é o X da questão.
tá bom? Vocês têm que se atentar a isso, porque isso está no manual lá da Previdência. E qual foi o que eles definem como contágio? É uma transferência de um agente etiológico, no caso o risco biológico, sem a interferência do veículo, tá bom? Pô, mas o que é interferência do veículo? Aonde que nós vamos achar agora o que é esse veículo, tá bom? Vamos lá no manual e vamos tentar achar aonde que eles citam o que é veículo. Para isso, nós temos que então se reportar nas vias de transmissões, que são aonde que você vê a informação sobre interferência por veículos, né? Via de transmissão é o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até a pessoa, né, que vai ser infectada, tá bom? Ela pode ser de forma direta ou indireta. Transmissão direta, que aí que é o caso para dar o enquadramento, né? Transmissão do agente biológico sem a intermediação do veículo, tá bom? Então, voltando, pessoal, o contágio, vamos dizer assim, a definição do infecto contagioso, ele tem que ser sem a interferência do veículo, sem a intermediação de veículos ou vetores. Exemplo, transmissão por bioaerosóis, tá? Que são aquelas gotículas que a pessoa, a hora que tosse, transmite para outras pessoas, né? E a forma indireta é através da transmissão do agente por meio de veículos, que a gente fala que seria contato pela mão, pérfuro cortante, no caso do biológico, uma agulha, uma seringa, luvas, roupa, instrumental cirúrgico. Então, na forma indireta, nós temos que excluir, não é? Ah, mas eu estou com a agulha, o risco de contaminação. Para fins da Previdência, então nós temos que ser somente a transmissão direta, que é feito por bioaerosóis. A transmissão por aerosóis ocorre através da eliminação de minúsculas partículas por meio de tosse ou respiração, ou na hora que o médico vai entubar o paciente, né, que ele pode acabar se contaminando, tá? Então vamos esquecer a forma indireta para nós pegarmos e fazer o enquadramento da aposentadoria especial. Então excluímos os pérfuros cortantes, roupas, contato, luvas, que eu acredito que seja o que todo mundo acaba errando nesse ponto aqui e acaba depois dando enquadramento para fins de aposentadoria. Então, para fins de a gente tá elaborando o LTCAT na Previdência, vamos se reportar para a legislação, não vamos esquecer do Decreto 4882 de 2003, que agora passa a vigorar com o termo infecto contagioso, e aí o meio de transmissão tem que ser por aerosóis. Então, nós temos que existir o risco biológico, ele tem que ser permanente e tem que ser um agente infecto contagioso. E por determinação, que nós estávamos vendo na palavra, ele então tem que ser transmitido somente por aerosóis. Excluímos então seringa, agulha, luvas e etc. Tá bom, pessoal? Então vai ficar bem claro onde que vai estar dando enquadramento para fins do LTCAT, tá bom? Ah, doutor, mas aonde que nós poderíamos pensar nesses casos aí que ele teria direito? Então vamos pensar num setor lá numa UTI, num hospital. Nós temos um local de isolamento, onde as pessoas que têm lá têm doenças graves e que eles podem transmitir através desses bioaerosóis. Essas pessoas têm o contato permanente, risco biológico e infecto contagioso. Ah, mas auxiliar de enfermagem que vai lá e vai com uma seringa tirar o sangue do paciente. Nós estamos sabendo então que não é a via de transmissão, não é da forma que se classifica para dar enquadramento do LTCAT. Exclui-se essa forma de transmissão, somente por bioaerosóis, tá ok? E agora nós vamos falar então sobre a insalubridade. Nós definimos o que é aposentadoria especial, então fica um pouco mais fácil agora para a gente entender esses agentes biológicos para fins de insalubridade. Aquele lá, estávamos falando agora de aposentadoria especial. Então a NR15, para agente biológico, nós temos grau máximo e grau médio.
O grau máximo que a gente citou, então tirando diretamente lá da NR15, anexo 14, a relação das atividades que envolvem agente biológico, cuja insalubridade é caracterizada por uma avaliação qualitativa. Tá? A insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento, tá ok? Por doenças infecto-contagiosas, mais ou menos setor de isolamento de UTI, corresponde àquelas pessoas que teriam direito à insalubridade e que eu acabei de citar que daria direito à aposentadoria especial, tá bom? Citando um exemplo, que ele segue todos os critérios. Temos o risco, ter uma atividade permanente, e o setor onde ele está é uma doença infecto-contagiosa. Lembrando que o decreto 4882 mudou, que antes era infeccioso e agora passou a infecto-contagioso. Então a transmissão somente é considerada para fins de aposentadoria por bioaerosóis. No caso, para grau máximo, seria o mesmo princípio da direito à aposentadoria especial, tá bom? Logicamente que tudo que estamos falando vai depender também da inspeção do local de trabalho, tá? Grau máximo, então, nós temos que pensar para fins de insalubridade, anexo 14, temos que ter 4 itens fundamentais: risco biológico, contato com o paciente ou objeto, tem que ser permanente, e o local, como descrito anteriormente, local que eles encontram em pacientes isolamento, tá ok? Então, para grau máximo enquadramento, eu levo em consideração esses 4 critérios. Para fins de grau médio, que é o grande, vamos dizer, volume que existe a nível de Brasil e das cidades e todos os prestadores de serviço, então entramos assim, olha, insalubridade de grau médio, trabalho e operação em contato permanente com o paciente, animais ou material infecto-contagioso. Quando eu falo paciente, eu não estou falando que o paciente tem que ter infecto-contagioso ou o material infecto-contagioso. Então isso, pessoal, tem que ficar bem claro. Quando eu falo paciente, é paciente, né? Ele não precisa ter uma doença infecto-contagiosa. Isso é para fins de aposentadoria especial. Para a NR15 é somente o paciente. Então vamos lá na norma, né? Hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação e outros estabelecimentos destinados a cuidado da saúde humana, tá bom? Então o local fica bem claro, né, que deve ser considerado para enquadramento de insalubridade e de risco médio. Hospitais, ambulatório, postos de vacinação destinado a atendimento e tratamento de animais, laboratórios de análise clínica e histopatologia. Então vamos dar um exemplo, um auxiliar de enfermagem, né? Ela tem um contato com o paciente, ele é um contato permanente, então existe o risco biológico, atende dentro de um ambulatório, de um hospital, então ocorre que dá um enquadramento, tá bom? E agora, para fins de grau médio, quais os 4 itens que a gente cita? Risco biológico, tem que ter o agente biológico, claro, né, para dar enquadramento, o contato com o paciente ou material infecto-contagioso. Então, quando eu falo paciente, não há necessidade de ser aquele paciente com infecto-contagioso, que é para aposentadoria especial. Para fins de enquadramento de insalubridade é só o paciente. Tem que ser permanente e o local que é citado. Locais destinados à saúde humana, né? Ao tratamento de saúde humana. Por que é importante citar isso, né? Se a gente levar em consideração, às vezes, algumas, vamos dizer, algumas funções, então nós temos o auxiliar administrativo, que são muito discutidos, né? Ele tem um atendimento ao paciente, o atendimento ao paciente é o médico que está fazendo um atendimento a ele, tá? Então, o enquadramento que eu faço, ele tem que ser um contato permanente com os pacientes. Entendemos que seria o pessoal de auxiliar de enfermagem e médico. E os locais de atendimento é hospital, serviço de emergência, enfermaria, postos de vacinação.
Portanto, o local é importante, porque os ACS que executam atividade visitando as pessoas nas casas, os locais que eles trabalham, a princípio, vamos dizer, o volume grosso, né, do trabalho de um ACS é nas casas das pessoas, tá? E essas pessoas podem ter doença ou podem não ter doença. Então, nós temos que, às vezes, não existe o risco biológico, e esse risco biológico, eventualmente, às vezes, não é permanente, e o local também não é de atendimento, por isso, não enquadramento especificamente para fins de insalubridade. Então, só para lembrar de vocês, o grau médio para enquadramento de insalubridade, eu utilizo esses 4 itens, tá? E que tem que atender os 4 itens para a gente dar, para dar enquadramento, né, à atividade insalubre de grau médio, tá bom? E aí, então, essa forma que a gente atua, fazendo nossos laudos, seja para fins de aposentadoria especial, LTCAT, para fins de um NR15, anexo 14, né, que é um direito, vamos dizer assim, trabalhista, o outro é um direito previdenciário. E aqui eu estou trazendo para vocês, a realidade é de um processo, tá? É um documento que foi extraído de um processo, a gente ocultou, né, as informações e tudo mais que é sigiloso, mas só para vocês entenderem a interpretação do INSS em relação ao que nós estamos falando. A função é um auxiliar de enfermagem e ele sempre trabalhou nessa função e sempre no mesmo local, que é uma Santa Casa. E o INSS, quando ele pediu o direito à aposentadoria especial, ou seja, a elaboração do LTCAT, a resposta do INSS, nós verificamos que diz que ele esteve exposto e tem direito à aposentadoria especial na data de 97. E o mesmo funcionário, na mesma função, no mesmo local, fazendo as mesmas atividades, quando a gente se reporta para o ano de 2015, o INSS ele diz que não esteve exposto e não dá direito à aposentadoria especial, né? Então fica bem claro a importância da legislação do decreto lá de 2003, que não podemos esquecer de citar isso, né? Porque muda completamente o enquadramento para fins de aposentadoria especial. E esse documento foi extraído de um processo, tá? E isso aqui é uma resposta do INSS a uma solicitação de aposentadoria especial, tá? E para fins de insalubridade, aí o pessoal fala, mas eu fiquei sabendo que um juiz deu julgado que uma atendente de um posto de saúde teve direito, um ACS teve direito e foi reconhecido, e que sim, daí você vai entrar vamos dizer, na internet você vai ver julgados que sim, julgados que não, vai ver para todos os lados. O que sempre eu coloco, e quando a gente dá alguns treinamentos, todas as decisões judiciais, o juiz sempre nomeia um perito judicial. E esse perito judicial, ele vai no local e ele faz suas conclusões. Ele dá enquadramento ou ele não dá enquadramento. E aqui eu peguei, exemplo, 2 julgados de juiz, conforme laudo pericial, um outro, para insalubridade. O perito afirma que a perícia foi realizada, tal. Então, quando você fala assim, mas ele deu para um enquadramento para uma atendente, na realidade o juiz ele julgou, sim, deu favorável, sim, mas o juiz se baseou em cima de um laudo que nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, elaboramos. Então, se nós elaborarmos um laudo atendendo à legislação, ótimo, vai ser o resultado X. Se nós elaborarmos um laudo e esquecemos de alguns decretos ou de alguma legislação, o resultado é Y. E o juiz, ele vai julgar porque ele solicitou, ele poderia até não, vamos dizer assim, não aceitar ou não levar em consideração o laudo que foi produzido pelo perito dele, que ele indicou. Só que o juiz, ele vai seguir o que o perito concluiu em seu laudo, tá? Então, esses julgados que a gente verifica, principalmente a nível de primeira instância, que é onde o perito foi lá e fez a avaliação, todos esses peritos acabam concluindo que dá um enquadramento. E aí, por isso que vem esse julgado. Tá bom, pessoal? Então, quisemos aqui, tá, fazer esse resumo breve para vocês, para ficar bem claro que existe uma grande diferença entre insalubridade, que é um direito trabalhista,
e aposentadoria especial, que é o LTCAT, que é um direito previdenciário. Para aposentadoria especial, existe um decreto lá de 2003 que vocês não podem esquecer para fazer a conclusão do laudo de vocês, tá bom, pessoal? E aí a gente deixou alguns critérios básicos aí, principalmente, né, que a gente abordou somente o pessoal da área de saúde, tá? A gente não quis abordar os outros da insalubridade lá, que são os outros critérios lá do risco biológico, tá bom? Agradeço, um grande abraço para vocês.